Olá, bom dia a todos. Faltam 4 minutos para o início da palestra, que tem por título discutir as bibliotecas escolares dentro de uma perspectiva um pouco melindrosa, que é das políticas públicas, à luz dos projetos de lei que tramitam atualmente na Câmara e no Senado, que envolvem esse equipamento cultural. Nós vamos começar pontualmente às 10 horas, por respeito aos colegas. Espero que não seja uma fala muito longa, até porque o Facebook nem sempre é a tecnologia mais adequada para esse tipo de troca discursiva. E eu espero que, de algum modo, possa colaborar com os colegas bibliotecários, professores, agentes culturais, mediadores de leitura, todos aqueles que atuam com políticas públicas envolvendo a biblioteca escolar. Antes de começar propriamente, estou observando que faltam ainda 3 minutos, eu gostaria que vocês confirmassem se a imagem ela está bem, a voz, o áudio. Eu estou aqui em casa, essa é a minha biblioteca privada, e se vocês puderem confirmar a questão do áudio, do vídeo. Se eu estou muito próximo da câmera, eu vou aprender com vocês, porque é a primeira vez que eu faço um vídeo usando Facebook. Está tudo ok? Tá certo. O Aquiles disse que eu estou lindo. Valeu. Então, a transmissão ela vai ser feita aqui da minha casa, da minha biblioteca privada, e um ambiente silencioso, acho que nós não vamos ter problemas. Então, esperando apenas... Também é importante esse período, porque o Conselho Regional de Biblioteconomia da Primeira Região, que é o realizador do evento, ele vai disponibilizar o link lá na fanpage do Conselho, para que os colegas do Brasil inteiro possam acompanhar, não do meu Facebook simplesmente, até porque o Conselho tem uma capilaridade, uma penetração muito maior do que eu, enquanto pessoa física, por razões óbvias. Então, a Lise, que é minha amiga, me pediu esse período agora, esses 2, 3 minutos, para que ela fizesse esse link aí, tá bom? Falta pouquinho aí para a gente começar a nossa fala. Vocês também podem se manifestar aí, fazer perguntas à medida que eu for falando. Não se trata de uma relação aí de alguém que fala e o outro que escuta simplesmente, mas vocês podem se manifestar também, seja de forma favorável ou não, com perguntas, com colocações. Até seria muito interessante que ao término desse período da transmissão nós pudéssemos fazer uma coleta de tudo que foi discutido, tudo que foi abordado, inclusive as questões que não foram sanadas, que estão abertas, que são muitas. Se não fosse assim, as coisas não precisavam ser debatidas, né? Bem, a Lise, lá do CRB1, já me disse que está seguindo o link, então nós já podemos começar, até porque já são 10 horas em ponto. Bem, a primeira coisa é deixar bastante claro que existem fundamentalmente 3 modos de você analisar o objeto da biblioteconomia, que é a biblioteca. Você pode analisar a biblioteca dentro de uma perspectiva de acervos, ou seja, de práticas, de medidas técnicas para fazer com que os acervos eles atendam necessidades de informação, mas também sejam custodiados. E essa é a primeira questão. A outra envolve os produtos e serviços de informação. Nós não apenas tratamos de acervos, mas nós tiramos desses acervos produtos e serviços de informação. E existe uma outra possibilidade, a terceira, que é avaliar as bibliotecas dentro de uma perspectiva dialógica, ou seja, dentro dos atores que constituem este equipamento cultural. E dentre essas 3 possibilidades, a mais complicada efetivamente é a questão desses atores, desses personagens que constituem esse espaço simbólico. Por que isso? Primeiro porque é difícil avaliar esses atores, é bastante difícil,
em dizer o que de fato eles estão pensando, ou por que eles escreveram isso, ou por que eles mantêm silêncio em relação a determinadas práticas, a determinadas medidas envolvendo a biblioteca. Mas, de todo modo, eu tenho trabalhado nos meus últimos anos com essa questão, com os atores. Nós poderíamos dizer que essa relação envolvendo bibliotecários e não bibliotecários é no campo da filosofia, o que nós chamamos de ética. A ética, ela é uma área da filosofia que tem essa pretensão. E hoje nós vamos tratar de biblioteca escolar à luz da ética. E como? Por quê? Por que isso? Porque não basta dizer como as bibliotecas devem funcionar, ou se as bibliotecas funcionam, ou se não estão funcionando, mas perguntar que tipo de relação que existe entre essa realidade de funcionamento ou de não funcionamento com uma episteme, com um conhecimento, com as narrativas que são produzidas no espaço particular, que no meu caso, hoje de manhã, é o Congresso Nacional. Então essa é uma questão importante. Outro aspecto que eu considero muito pertinente é desconstruir essa abordagem de que a biblioteca escolar ela não é considerada, ela é invisibilizada, o governo não dá o devido valor às bibliotecas escolares, nós somos, enfim, órfãos desse descaso institucional. Embora essa fala não esteja completamente errada, ela não é de toda verdadeira. Por que eu digo isso? Porque se hoje você acessa as bases de dados da Câmara e do Senado Federal, você vai observar que de boa parte dos equipamentos culturais, na esfera da cultura, a biblioteca, e de modo particular a biblioteca escolar, ela tem um protagonismo enorme. Ou seja, os deputados federais e os senadores da República estão muito interessados no equipamento cultural biblioteca, seja de um modo, seja de outro. Então, não é real, não é fato dizer que as bibliotecas são simplesmente ignoradas, ou seja, os parlamentares estão preocupados, eles têm interesse nesse equipamento cultural. A questão é, que tipo de leitura, qual é a narrativa, ou as narrativas que estão sendo produzidas no âmbito da Câmara dos Deputados em relação à biblioteca? Então, aqui existem algumas possibilidades de abordagem. Uma delas é simplesmente levantar, apresentar para vocês de uma forma ampla todos os projetos de lei que estão tramitando na Câmara e no Senado Federal. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer uma leitura que eu chamo de binária. Primeiro, eu vou apresentar alguns projetos de lei que, embora sejam importantes, eu os considero secundários, e, num segundo momento, eu apontarei projetos de lei que tratam de questões mais nevrálgicas. Então, hoje, há cerca de 30 a 40 projetos de lei ou de requerimentos, então eu prefiro usar a palavra proposição, no âmbito da Câmara dos Deputados, envolvendo biblioteca escolar. Algumas que não estão diretamente vinculadas à biblioteca escolar, ou seja, não aparece o verbete biblioteca escolar lá na ementa, nem entre a representação descritiva da proposição, mas que, evidentemente, ela impacta a biblioteca. Por exemplo, você tem uma proposta de emenda à Constituição, que é a PEC número 316, que determina, que estabelece isenção de impostos. Hoje, a Constituição Federal, ela reconhece isenção de impostos sobre jornais, revistas e livros não digitais. E tramita esse projeto que tem a pretensão de abarcar também coleções digitais, ou documentos digitais como queira. Ou seja, jornais, revistas e livros digitais. Essa proposta de emenda à Constituição, ela tramita na Câmara dos Deputados desde 2016. E ela tem um impacto muito grande, levando-se em conta que as bibliotecas físicas do mundo inteiro, elas têm perdido usuários em prol de outros tipos de acesso. Imagina, eu fiz uma tese de doutorado com coleções inteiras da Biblioteca Nacional da França sem ter ido a Paris nessa época. Então, há uma mudança, sim, de consumo de informação. Você também
Nós temos também alguns projetos muito curiosos, eu não vou deixar de citá-los. Por exemplo, o projeto de lei 3758, que é de 2012, que torna obrigatória a impressão da imagem da bandeira nacional em todos os livros didáticos do país. Qual o impacto disso concretamente para as bibliotecas escolares? Nenhum, né? Está lá há 6 anos. Você tem também uma indicação, número 3855 de 2017, quanto à adoção. O parlamentar, na ocasião, propôs ao Ministro da Educação que impusesse a todas as escolas a adoção da leitura da Constituição Federal nas aulas. Isso é bastante interessante. Eu não sei se útil, mas interessante. Há um projeto mais recente, que é o projeto de lei número 9.164 de 2017, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tornando obrigatório o ensino da Bíblia Sagrada. É muito curioso a gente observar que esses mesmos personagens, e nessa palestra eu não vou fazer menção a nomes de deputados, a não ser quando for absolutamente necessário, existe uma relação muito estreita entre esses discursos nacionalistas ou propostas que têm um certo viés nacionalista, como bandeira na contracapa, na quarta capa do livro, coisas assim, com pretensões também religiosas. É bastante interessante, isso daria uma monografia bem bacana, final de curso aí da biblioteconomia. Existe um outro projeto, que é o projeto de lei 9.164, de 2017, que é esse que vai vir dito em relação à Bíblia, mas existem outros dentro desse mesmo viés. Um outro, dentro dos projetos de lei de curiosidade, é o projeto de lei 8.419, de 2017, que obriga as escolas a informar ao aluno o número do ISBN para que o aluno adquira o seu livro didático na livraria por meio do número do ISBN. Bem, por que eu estou dizendo isso para vocês? Apenas para que vocês tenham uma visão ampla de que a biblioteca escolar, ela tem sido, sim, objeto de interesse por parte dos parlamentares. E isso, evidentemente, eu dei apenas alguns exemplos. Agora, exemplos talvez que para alguns possam soar curiosos ou até toscos. Mas, por outro lado, existem outros projetos, outras proposições bastante robustas e bastante pertinentes. Uma delas, por exemplo, trata dessa dicotomia que nunca foi sanada, e eu creio que não será sanada, porque faz parte da natureza da literatura, essa dicotomia entre universal e local da literatura. O projeto de lei 7.455 de 2017 estabelece percentuais de acervos de escritores municipais ou de estados, sejam eles nascidos ou residentes nos estados e nos municípios. 25%, por exemplo, para os residentes do estado e 5% dos municípios. A ideia do deputado que propôs esse projeto de lei é aumentar a representatividade desses atores, né, nos espaços que a eles lhe cabe, segundo a justificativa da proposta. O grande problema é que não é muito simples estabelecer essas relações, essas fronteiras entre o que é local e o que é universal. O que faz, por exemplo, o Guimarães Rosa, o Grande Sertão Veredas, ser uma obra consumida e traduzida no mundo inteiro, não é exatamente por ele tratar de uma realidade regional, né? Mas a capacidade dele encarnar na figura de Reobaldo de Adorim o homem, ou os homens, ou uma parcela dos homens, ou das problemáticas que nós temos que enfrentar. Então, esse projeto de lei, a mim me parece bastante questionável, embora ele tenha uma intenção, me parece razoável, mas não me parece bom. Um outro, e que merece estudos, diga-se de passagem, né? Outro projeto de lei é o projeto de lei 2422 de 2015, que faz uma alteração no Programa Nacional do Livro Técnico e Profissionalizante. Na verdade, ele ressuscita um projeto de lei mais antigo, de 2012, que institui esse Programa Nacional do Livro Técnico e Profissionalizante. Nós temos outros programas, como o de livro didático, e a ideia é estabelecer, tornar obrigatório em todas as escolas técnicas do país, técnicas e de qualificação, todos os cursos técnicos e de qualificação, livros didáticos. Eu me oponho veementemente a esse tipo de projeto de lei,
porque a experiência que eu tenho é que livros, textos avulsos, recortes de textos, de narrativas, eles são mais adequados em determinados ambientes acadêmicos do que textos unívocos, totalizantes, manualizados. E é bom ressaltar que essas escolas, elas oferecem programas de pós-graduação lato sensu e algumas, inclusive, stricto sensu. Então, a mim me parece que essa proposta, ela pode ser boa, significativa para o mercado livreiro, mas não exatamente para os docentes e para os discentes das instituições aqui contempladas. Então, eu me oponho veementemente. Existe um outro, que é o programa Biblioteca do Professor, o PL 2098 de 2015, tramita lá na Câmara dos Deputados, e a ideia é estabelecer um valor, um valor monetário para que os professores comprem os seus livros. A ideia é essa. Desconto de 20% para profissionais que trabalham com educação. Eu acho extremamente bizarro, porque o ideal era que, fundamentalmente, no que se refere ao espaço escolar, é que os estados cumprissem a Lei 11.738, que institui o piso salarial profissional dos docentes, dos nossos professores, e parte significativa desses estados simplesmente desrespeita a lei ordinária. Eu me oponho veementemente a esse tipo de medida, que tem uma pretensão um pouco social, mascarada em social, mas não sana e não resolve o problema. O ideal é que o professor ele ganhe bem e que com o salário dele ele possa comprar os livros que ele considere pertinente. Agora, há dois projetos de lei que são os mais importantes, que eu considero mais importantes, seja pela sua amplitude, seja pelo impacto que eles terão em relação à Lei 12.244, a Lei da Universalização das Bibliotecas Escolares. O primeiro projeto de lei é muito recente, é o PL 9.484, que é da deputada Laura Carneiro. Ele altera a lei, assim, eu diria, ontologicamente, a Lei 2.244. E isso não é uma crítica, pelo contrário, eu considero esse projeto de lei bom, não ótimo, mas ele é bom porque ele resolve algumas coisas. A primeira questão, ele enfrenta o conceito de biblioteca escolar, que é muito ruim da Lei 2.244. Com isso, eu não estou dizendo que a Lei 2.244 seja ruim, mas eu estou dizendo que a definição estabelecida pelo legislador não é adequada. Por quê? Porque hoje o que nós temos é um conceito de biblioteca escolar atrelado, vinculado à figura do livro. E eu me recordo que no ano passado, na audiência pública, encabeçada pela Comissão de Educação e Cultura, eu apontei, inclusive, aos deputados, os equívocos desse texto, e de modo particular em relação à definição de biblioteca escolar. Biblioteca escolar não é conjunto de livros, porque se assim o fosse, qualquer cantinho debaixo de escada poderia ser entendido pelos nossos gestores, pelos governantes, pelos administradores públicos como biblioteca. E biblioteca não é acervo. Biblioteca é uma fusão, como diria Christian Jacob, é um projeto utópico da fusão de três elementos, da presença de três elementos: o acervo, serviços e a figura de um profissional habilitado, que no caso do Brasil é chamado de bibliotecário. Então, essa é uma questão importante. E o projeto de lei, a proposta da deputada, amplia fundamentalmente, não apenas enfatizando a obrigatoriedade da biblioteca escolar, mas dizendo que ela é necessária para o processo pedagógico. Ou seja, o bibliotecário na escola, ele não é um assistente, simplesmente, não é uma atividade assistencial. Não pode ser comparada, por exemplo, com a copa da escola, com a cozinha, e com isso não estou tentando desqualificar nenhum outro tipo de servidor ou de atividade, mas dizendo que ela é parte essencial da atividade pedagógica. Essa é uma questão que eu considero extremamente importante. Então, não se pode confundir a biblioteca com o acervo. Ponto final. Então, altera-se o artigo 1º da Lei 244. A outra questão que é contemplada nesse projeto de lei é
a criação de um sistema nacional de bibliotecas escolares. Isso é muito importante, isso é muito interessante. Eu acho que um dos maiores desafios para a biblioteconomia brasileira é aprender a trabalhar em rede. Porque mesmo as redes existentes, eu digo isso pelo menos dentro da realidade que eu conheço, em Brasília e fora dela, é que as nossas redes são redes de bibliotecas, o tipo de aliança que nós firmamos com outras bibliotecas e que nós atribuímos o nome de rede, de fato, não são redes. Né? Porque o ciclo informacional, ele não é compartilhado. Né? O que nós normalmente temos no Brasil são processos compartilhados, alguns fragmentados, como, por exemplo, a catalogação. O que nós temos é catalogação cooperativa e não redes. Então, a deputada, ela prevê a criação de um sistema nacional para se tratar que seja responsável exatamente por um sistema nacional de bibliotecas escolares, que seria protagonizado, evidentemente, pelo Poder Executivo Federal. Outra questão importante é que o prazo para o cumprimento da Lei 12.244, estabelecido pelo próprio legislador na lei ordinária, ele está vencendo agora em 2020. Né? A lei é de 2010, foi estabelecido um prazo de 10 anos para que ela fosse cumprida pelas esferas aí, federal, estadual e municipal, Distrito Federal. Mas isso não aconteceu. Então, a deputada, ela propôs um prazo um pouco maior, ela estendeu esse prazo de 2024, e, inclusive, estabeleceu multas caso os sistemas de ensino particular e privado não cumpram a lei. Essa é uma questão que eu considero importante. A multa é importante. Né? No Brasil, é um mecanismo que costuma ter um impacto muito grande. Por que a lei do depósito legal no Brasil não é cumprida? Porque a lei 10.994 nunca foi regulamentada, curiosamente, né? Lamentavelmente também, eu diria. Então, são fundamentalmente esses três aspectos enfrentados pela deputada. E existe um outro projeto de lei, esse lá do Senado Federal, o PLS número 158 de 2016, que obriga a escola a manter na sala de aula acervos de livros didáticos e paradidáticos, entenda-se, textos literários. Bem, algumas pessoas me perguntaram o que eu achava a esse respeito. Eu me oponho veementemente. Num país em que a figura do equipamento cultural biblioteca é invisível para a maioria da população, e eu trabalhei com 90% da população que não frequenta a biblioteca, sabe de forma absurdamente grosseira o que vem a ser biblioteca, ignora por completo a figura do bibliotecário, eu acho que a ideia de você pulverizar pequenos acervos em sala de aula vai representar o suicídio da biblioteca em âmbito escolar. Então, eu acho que não é adequado, eu acho que, embora a ideia possa ter sido motivada por uma boa intenção, ela não é adequada, ela é prejudicial às bibliotecas brasileiras. Eu agendei com a senadora conversar nas próximas semanas, apontar para ela, eu gostaria de ressaltar que eu irei na condição de bibliotecário, de cidadão brasileiro, qualquer pessoa pode fazer isso, diga-se de passagem, via e-mail, via telefone e pessoalmente, ir ao Senado Federal e à Câmara, criticar, propor, sugerir, etc. Né? Então, eu discordo plenamente de que isso vai representar um ganho para as bibliotecas brasileiras. Bem, é isso que eu gostaria de falar para vocês, fundamentalmente. Eu acho que por uma transmissão online, vocês passam a ter uma ideia do que está acontecendo na Câmara dos Deputados e no Senado Federal em relação a essa pauta importante. Outra última questão que eu considero nevrálgica, importante e positiva, é que o FNDE, depois da audiência pública ocorrida ano passado na Câmara dos Deputados, ele protagonizou uma ação, uma medida muito interessante, muito salutar, de se criar um grupo de trabalho no próprio FNDE, no próprio Ministério da Educação, o FNDE é vinculado ao Ministério da Educação, com a intenção de se discutir e de se estabelecer possíveis parâmetros para as bibliotecas escolares no Brasil. Nós sabemos que é um problema muito grave. O Brasil não é um país, o Brasil é um continente, ou planetas, um conjunto de planetas.
Nós temos realidades muito distintas. Mesmo no Distrito Federal, que é uma população que tem a renda per capita igual à da Bélgica, nós enfrentamos bairros, lugares aqui no DF de pobreza. Então, como estabelecer parâmetros curriculares e parâmetros de qualidade mínimos envolvendo as bibliotecas a partir dessas diversas realidades. Então, o FNDE tomou para si essa ação. Ela tem a participação de diversos setores da sociedade, como deve ser, grupo de trabalho. Eu fiquei muito feliz por isso, pela atuação deles. O Conselho Federal está participando, o Conselho Regional de Biblioteconomia da Primeira Região também, graças a, enfim, eu represento o Conselho Regional de Biblioteconomia nesse grupo de trabalho. Nós temos também o mercado livreiro representado, os professores, as entidades docentes, enfim. Então, nós acreditamos que esse grupo de trabalho, ele pode atuar poderosamente, inclusive no âmbito do legislativo, tentando casar o projeto de lei já mencionado da deputada Laura com os parâmetros, com as discussões de natureza acadêmica e técnica no âmbito do Poder Executivo Federal. Então, casar isso pode ser interessante. Eu nem sei se haveria necessidade, caso, evidentemente, o grupo de trabalho, isso resulte num texto, num ato normativo do FNDE, nós precisamos de uma lei. Mas seria maravilhoso, eu não vislumbro exatamente como um problema, caso a lei venha a contemplar esses parâmetros mínimos já estabelecidos alguns dos parâmetros mínimos já estabelecidos pela deputada Laura nesse projeto. Bem, eu mais uma vez gostaria de agradecer, eu vou encerrar o vídeo agora, eu não sei se tem alguma pergunta, alguma questão a ser feita, vocês podem fazer a pergunta. Estou vendo aí muitos bons dias de muitos colegas, bibliotecários, professores, enfim. Então, se desejarem fazer alguma colocação, alguma pergunta, eu me coloco à disposição agora nos próximos minutos, pelo menos aí 5 minutos. Se vocês me perguntam, enquanto vocês não fazem, se vocês me perguntarem qual é a minha percepção, é que eu vejo que nós estamos melhores hoje, eu acho, numa situação de melhor qualidade, pelo menos em relação ao debate. Porque não adianta você fazer uma lei genérica em que se vincule a figura da biblioteca ao livro, ao suporte, sabendo que biblioteca não é simplesmente um conjunto de livros, ignorando a figura do bibliotecário, ignorando outras questões de natureza técnica, como o espaço físico, o tratamento desses acervos, a necessidade de você evidenciar a pertinência e a relevância da figura do bibliotecário. Então, essas questões elas devem ser parametrizadas. E, se necessário, como foi proposto por essa deputada agora recentemente, a deputada Laura, isso desague numa lei um pouco mais realista, inclusive empoderando as entidades do Poder Executivo Federal a aplicar multas caso as outras esferas de poder elas não cumpram com a lei ordinária. Então, eu acho isso super fundamental, né? O Rafael Pompilho acabou de fazer uma pergunta, dizendo que, bom dia, Cristian, gostaria de tirar uma dúvida. O que garante hoje o cumprimento da lei de universalização das bibliotecas escolares? A lei por si não nos dá garantia, né? Exatamente, Rafael. A lei não nos dá garantia. A lei não estabelece nenhum tipo de mecânica disciplinar, de multa, de nada. Não há absolutamente nada. Ou seja, se um determinado estado, um determinado município não cumprir a lei depois do prazo estabelecido, que é 2020, acho que é 24 de abril, se eu não me engano, de 2020, nós não podemos fazer absolutamente nada, pelo menos o estado. É evidente que o Conselho Regional ele até pode aplicar uma multa, mas isso fica absolutamente vulnerável, porque você vai estar falando aí de alguns
1.000 municípios e praticamente todos os estados que não cumprem a lei. Então, não é viável, não é razoável, não é ponderável. E eu, inclusive, acredito que não seja a mecânica mais inteligente. Mas quando você eleva uma entidade vinculada ao Ministério da Educação, ao status de gestor ou de colaborador mor, vamos dizer, nesse processo, e saindo dele os parâmetros, isso eu considero muito, muito saudável. Pode ser muito mais interessante, né? Bem, deixa eu ver aqui se existe alguma outra pergunta. A Rose fala sobre conceito de biblioteca. O conceito de biblioteca atribuído por esse projeto de lei, que é o PL 9484 de 2018, eu sugiro que vocês leiam, ele diz assim: para os fins desta lei, considera-se biblioteca escolar o equipamento cultural obrigatório e necessário ao desenvolvimento do processo educativo, cujos objetivos são. E aí ele arrola 4 objetivos. Então, é muito interessante porque vincula a biblioteca. Primeiro, estabelece a biblioteca como equipamento cultural. Ela não é conjunto de livros, ela é um equipamento cultural. Enquanto equipamento cultural, você envolve uma série de outras variáveis que não simplesmente o livro. Primeira questão interessante. Segundo, diz que é obrigatório, coisa que a lei dos 244 já estabelecia como tal, mas ela enfatiza a necessidade da biblioteca escolar ao desenvolvimento do processo educativo. Isso é muito interessante. Então, ela não aparece em um determinado momento, uma vez por ano, nas festas natalinas ou na Páscoa, nada disso. Ela é um equipamento cultural necessário ao contínuo, né? Ao processo. Isso é muito interessante, né? Bom dia, Ana. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Qual a sua percepção sobre a atuação do analista sociocultural? Como que ela impacta na atuação do bibliotecário na biblioteca escola? Oi, Thaís. Eu desconheço essa profissão, não tenho nenhum problema de dizer analista sociocultural. O que nós temos hoje, eu não sei se trata da mesma coisa, eu penso que não, é a figura do mediador de leitura, né, que, inclusive, 6 de dezembro do ano passado, foi apresentado um projeto de lei por um deputado, ou seja, no âmbito da Câmara dos Deputados, com a intenção de incluir o mediador de leitura na Política Nacional do Livro, e o bibliotecário foi ignorado. Felizmente, eu consegui conversar com uma deputada, e o deputado também, o autor, foi bastante sensível à demanda, e o bibliotecário provavelmente será incluído pela relatora, né? O Márcio Forma diz: achei muito longo esse prazo de mais 4 anos, levando para 2024 a lei. Tiveram 10 anos para se apegar. Eu concordo com você, Márcio. 10 anos é uma eternidade para um país que quer um dia ser um país decente, né? Eu também acho, mas o fato é que não foi feito absolutamente nada, ou apenas situações muito esporádicas. Então, eu acho que é a única possibilidade concreta, né? A Alessandra diz assim: precisamos atuar, Alessandra Atti, lá do CRB8, minha amiga, precisamos atuar mais ativamente no legislativo dos estados, acompanhar as discussões e fazer propostas aos nossos deputados. Eu concordo plenamente, e para isso é necessário uma discussão profunda, inclusive em âmbito federal, para o estabelecimento dos parâmetros mínimos do que vem a ser uma biblioteca escolar, né, e que não esteja simplesmente vinculada aos livros. A Alexia Vitória, minha amiga do Rio, bibliotecária. Quando eu trabalhei no CEL, em São Paulo, até os docentes chamavam a biblioteca de sala de leitura. Acredito que apresentá-la dessa forma reduz a importância da biblioteca e também nós, enquanto profissionais. Esse é um problema gravíssimo. Existe um processo de desconstituição, eu diria, inclusive etimológica, do equipamento cultural biblioteca no Brasil, dentro de 2 linhas. Uma, quando se envolve a figura da biblioteca comunitária, que muitas vezes é pensada, inclusive por alguns amigos meus bibliotecários, como um espaço que não carece da figura do bibliotecário. Bem, se não carece da figura do bibliotecário, não é biblioteca, é uma outra coisa. E isso não desqualifica a biblioteca, o que é chamado de biblioteca comunitária. É um espaço cultural, é outra coisa, mas não é biblioteca. Essa é a primeira questão.
Agora, no que se refere à biblioteca escolar, eu concordo com você, Alexia, é muito perigoso. É por isso que esse projeto de lei que tramita no Senado, embora ele tenha uma reta intenção, ele é negativo. Ele traz problemas muito graves, porque ele pulveriza, ele destrói a figura da biblioteca no âmbito da escola, antes mesmo dela existir. Natimorta, eu poderia dizer assim. Então, eu discordo veementemente do projeto de lei da senadora, completamente. Não concordo de jeito e maneira, assim, sou totalmente contra. Né? Então, eu concordo contigo. Eu não abro mão, na verdade, dessa definição construída a duras penas. Né? A gente até poderia usar o martelo do Nietzsche para desconstruir algumas questões envolvendo figuras, personagens e entidades, mas eu digo o seguinte, o martelo não apenas destrói, mas ele lima, ele melhora. E nós não podemos abrir mão desse conceito de biblioteca enquanto equipamento cultural gerido por bibliotecário. A biblioteca não é entendida, ela não pode ser concebida simplesmente como um espaço de encontro de pessoas da comunidade. Isso não é biblioteca, isso pode ser centro comunitário. E um cantinho de leitura também não é biblioteca, é um cantinho de leitura. E livros embaixo de uma escada de uma biblioteca, ou na casa de uma senhora boazinha, que faz pipoca para os moradores da cidade, para as crianças, enfim, são atividades culturais importantes, pertinentes, mas isso não se confunde com a biblioteca, ok? Bem, eu vou ver se tem mais alguma pergunta, e aí eu finalizo, porque o prazo que eu tinha estabelecido, que era de 30 minutos, passou. A Juliana Assis Gomes diz assim, infelizmente os municípios que já têm biblioteca escolar instalada e atuante como bibliotecária, recebem o respaldo do Conselho Regional. Acredito muito em sua gestão no sentido de valorizar esse profissional. Em Macapá, eu só tenho informação de 2 bibliotecários concursados. Como ficam as bibliotecas escolares de assistência? Bem, eu não acredito, primeiro, em biblioteca sem bibliotecário, como eu havia dito. É evidente que nós temos um problema grave, que está sendo sanado, está sendo enfrentado pelas autoridades, inclusive pelo CFB, pelo sistema CFB-CRB, em relação à ampliação do número de bibliotecários no país. Nós precisamos de mais bibliotecários. Né? E isso também é evidente que mais bibliotecários não implica necessariamente na obediência à lei, mas isso facilita. Né? Agora, uma outra questão é ganhar espaço simbólico. O bibliotecário precisa ganhar espaço simbólico. E não se trata de entrar em confronto direto com pessoas. É muito recorrente eu ir a alguns determinados espaços e eu também sou bibliotecária. E aí eu pergunto, você é formada onde? Eu fiz pedagogia não sei aonde. Não, você é pedagoga, você não é bibliotecária. Eu falo isso com jeito, com traquejo, mas é importante também a gente problematizar essa questão. A melhor solução para as bibliotecas, no âmbito das escolas, ou para qualquer outro espaço simbólico, não é negar a identidade do bibliotecário e o protagonismo do bibliotecário. Eu não acho que isso seja o mais inteligente. Eu, particularmente, não concordo. É o que eu penso. Bem, meus caros, eu acho que já está bom. Nós falamos muito, ou eu falei muito, eu apenas li algumas perguntas, são muitas, mas já passaram 35 minutos. Então, eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos vocês e ao Conselho Regional de Biblioteconomia. Né? Essa será apenas uma de muitas aulas, de muitas palestras envolvendo questões reais, né? Problemas concretos enfrentados pelos bibliotecários, não apenas pelos bibliotecários, pelos leitores também, pelas pessoas que vão a determinados espaços e não encontram bibliotecários, ou aqueles que frequentam escolas e se deparam com salas vazias ou salas cheias de bolor, e muitas vezes com professores com graves problemas, e que muitas vezes professores também são vítimas desse sistema calhorda, que impõe a eles atuar em outros espaços aos quais eles não têm informação adequada. Então, é muito importante que a gente continue esse debate, não tenhamos medo, sejamos firmes, tanto em defender a identidade do bibliotecário, mas também em abrir canais de diálogo com outros personagens.
A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ela pode ser um espaço importante. Eu não acho que ela pode, ela é um espaço importante. Então, não me parece ser o melhor caminho simplesmente adotar esse discurso totalizante, unívoco e inadequado, equivocado, de que a Câmara e o Senado não atendem às nossas demandas. É importante recorrer a essas geografias, a essas topografias de poder, para que os nossos direitos e para que as nossas demandas sejam atendidas. Ok? Obrigado e a gente se fala. Eu espero fazer um vídeo daqui a 15 dias. Um abraço. Tchau.